Meus amigos, parece que o Guilherme Boulos e o seu partido, o PSOL, foram pegos aí numa situação complicada e embaraçosa depois das denúncias que foram apresentadas aí na reportagem do Diário Caos Operário na semana passada. Bom, sobre isso, começando aqui mais um vlog do Diário Caos Operário para a gente falar um pouquinho sobre esse episódio bastante marcante na esquerda brasileira. Bom, vocês devem ter visto, e se não viram, eu convido para que assistam, para que leiam a reportagem que foi publicada na semana passada no Diário Caos Operário e que viralizou aí, principalmente, né, nas redes sociais e nos órgãos da imprensa de esquerda, da imprensa progressista, sobre as relações do Guilherme Boulos, do Instituto, no Instituto IREE, que é coordenado por um advogado empresário chamado Valfrido Vardi, que, por sinal, também é um responsável aí pela organização e financiamento da campanha eleitoral para as eleições municipais de 2020, de Guilherme Boulos, e provavelmente das eleições do ano que vem. A reportagem do DCO mostrou que Valfrido Vardi, um empresário bastante relacionado aí com o imperialismo, com a direita, contrata, né, no seu instituto para dar palestras alguns intelectuais, né, entre aspas, da esquerda, como é o caso do próprio Guilherme Boulos, e recebe muito destaque, inclusive com destaques na Folha de São Paulo, até mesmo nos anúncios do metrô, do movimentado metrô de São Paulo, Estado de São Paulo, propaganda veiculada na Globo News, né? Toda uma operação para divulgar um curso ministrado aí pelo Guilherme Boulos, através de uma outra plataforma ligada a esse IREE, chamada COP. Esse Valfrido Vardi, ele emprega, além de esquerdistas como Guilherme Boulos e outros palestrantes, elementos da direita nacional, da direita golpista nacional, como, por exemplo, o próprio Sérgio Etchegóin, que foi ministro-chefe aí do Gabinete de Segurança Institucional do Michel Temer, um golpista de carteirinha, digamos assim, e não só um golpista agora, de 2016, né? Um general que é golpista, que tem uma linhagem familiar de golpistas, né? Com seu avô, pai e tio participando aí do Estado Novo fascista de Getúlio Vargas, sendo parte aí das forças de segurança. Participaram do golpe de 54 contra o Getúlio Vargas, participaram do golpe de 64, e inclusive o tio do Etchegóin, segundo denúncias, fez parte da chamada Casa da Morte de Petrópolis, que torturava aí de maneira horrenda, né? Com várias denúncias horrendas, como todas as denúncias desse tipo na ditadura militar, e que depois veio a ser descoberta. O próprio Etchegóin, agora, o filho, né, que faz parte do mesmo instituto do Guilherme Boulos, foi, na época do governo Dilma, um contrário, assim, um militante, entre aspas, contra a Comissão da Verdade, justamente porque a Comissão da Verdade pegaria alguns dos seus parentes que participaram aí nas torturas da ditadura militar. Além disso tudo, né, não vou entrar em todos os detalhes, eu convido todos a lerem a matéria, saiu mais de um artigo sobre isso, né, especificando vários casos como esse, mas Valfrido Vardi e o seu IREE têm ligações com instituições norte-americanas que, inclusive, têm participações em golpes de Estado, em tentativas de intervenção do imperialismo em países como a Nicarágua e Venezuela e coisas assim, que a gente vem conhecendo já bem, né, com toda essa articulação golpista na América Latina. Bom, até aí, alguém poderia dizer que, bom, são fatos, né, o PSOL e o Guilherme Boulos poderiam simplesmente dizer que estamos empregados aí, não vemos nenhum problema nisso. Mas não foi, obviamente, isso que aconteceu, né? As revelações deixaram aí setores solistas e o próprio Guilherme Boulos a ponto, né, da histeria, acusando o PCO de calúnias, mentiras, etc. e tal, quando tudo que foi feito ali foi ser levantado fatos. O problema é que o Boulos, justamente, é o homem que
procura se apresentar como estando à esquerda do PT, ele e o PSOL, obviamente, à esquerda do PT, como homem que não faz conciliação de classes, que não tem nenhuma ligação com a burguesia, com empresários, né? E que, como ele mesmo disse, para criticar aí, em determinado momento, o PT, quem paga a banda escolhe a música, né? E isso daí, obviamente, joga por terra toda essa papagaiada, né, ideológica do PSOL, que se mostra um partido de conciliação de classes como qualquer outro. Ou melhor, como qualquer outro não. Porque nesse caso, a conciliação de classes de Guilherme Boulos está se mostrando muito claramente uma aliança com setores empresariais ligados ao imperialismo, não simplesmente a uma burguesia nacional. E isso, logicamente, vai explicar muita coisa. Explica a presença do Guilherme Boulos na Folha de São Paulo, e ele, inclusive, tendo admitido que é um assalariado da própria Folha de São Paulo, né? E a propaganda que a Folha de São Paulo fez nas eleições de 2020 e faz ainda do Guilherme Boulos, sem, inclusive, motivo aparente, né? Um tratamento que é dado ao Guilherme Boulos, muito diferente do que é dado ao restante da esquerda, que normalmente é caluniada, atacada por essa imprensa, né? Explica porque o Boulos é o homem do não vai ter Copa, explica porque o Boulos, ao invés de lutar abertamente contra o golpe de Estado em 2016, preferia dizer que era preciso criticar os ajustes fiscais da Dilma, que até mesmo o governo Dilma era indefensável. Tudo isso daí, logicamente, fica, né, traz mais claramente o porquê dessa política, no mínimo que a gente poderia dizer, confusa, dúbia do Guilherme Boulos em relação à luta contra a direita. E foi assim desde o início da trajetória política do Boulos, quando ele apareceu para, digamos assim, um grande público. Toda a posição do Boulos em relação ao golpe de Estado era dúbia, né? E procurava, ao invés de colaborar com uma luta efetiva, uma luta unida, né, unificada de toda a esquerda contra o golpe, procurava colocar cascas de banana para o movimento, criando, por exemplo, uma frente, que foi a Frente Povo Sem Medo, para não precisar se misturar com a Frente Brasil Popular e assim criar um fator aí de confusão. Participou do movimento Não Vai Ter Copa, como eu disse, tinha coluna na Folha de São Paulo no momento decisivo do golpe para atacar o governo Dilma, entre aspas, pela esquerda. No momento em que Lula estava preso, se recusava a organizar de fato uma luta pela liberdade do Lula e até antes uma luta contra a prisão do Lula. Então toda essa situação traz à tona e esclarece o porquê dessa política. Logicamente, que o Guilherme Boulos até agora não explicou nada e o PSOL, né, e o seu agora líder máximo, Guilherme Boulos, se restringem na ausência de argumentos, na ausência de explicações, se restringem, seria a atacar o PCO, dizer que o PCO é louco, etc. e tal, mas isso, logicamente, não funciona, porque contra fatos não há argumento. Muito obrigado pela audiência, a gente volta em breve com mais um vlog do Diário Caos Operário.